Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar sobre a união de judeus e gentios e como isso faz da igreja uma igreja sagrada. Você e eu somos a igreja de Deus. Como esta união entre os diferentes vai tornar a igreja de Deus cada vez mais forte. É sobre isso que nós vamos estudar. Antes eu preciso dizer para você que você não deve cair no conto de dividir é o melhor. Homens contra mulheres, brancos contra negros, héteros contra gays, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que devemos estar unidos em um só propósito. O propósito de adorar a Deus, fazer a sua vontade e como um único povo, não vários povos, chegarmos na Canaã celestial. Um único povo. Então não creia que dividir é o melhor para a sua igreja ou mesmo para você. Mas é isso que o mundo está pregando, mas esta não é a vontade de Deus e não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, deixar o seu curtir. O curtir é muito importante, assim como a sua inscrição. Por isso, verifique se você está inscrito ou inscrita, aproveita também, habilita as notificações, porque aqui tem vídeos todos os dias e convide os seus amigos a conhecer aqui o nosso canal. Lembrando para você também que antes do final do vídeo a gente tem aquele nosso momento de oração onde eu oro pelo pedido que você deixa na descrição do vídeo ou quando você nos envia um WhatsApp. E agora eu quero falar para você que está chegando aqui pela primeira vez em nosso canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para fazer do canal Vocacionados o seu canal preferido de estudos da Palavra de Deus. Ou quem sabe, aquele primeiro contato com o que você vai estudar no dia de hoje. E se você gostar do canal, aproveite para se inscrever também e já deixa o curtir no vídeo de hoje. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Até aqui estudamos que a Epístola de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, onde o apóstolo aborda temas fundamentais da fé cristã, como a unidade entre judeus e gentios na igreja e a obra redentora de Jesus e o papel da igreja como um templo sagrado. Nesta carta, Paulo emprega imagens poderosas para ilustrar a conexão profunda que os crentes têm ou deveriam ter com Cristo e uns com os outros. Em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, Paulo enfatiza sobre a obra redentora de Jesus e a salvação pela graça, demonstrando que em Cristo os crentes são vivificados juntamente com ele e ressuscitados da morte espiritual e reconciliados com Deus. Isso é um benefício vertical, pois estabelece o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Em contrapartida, nos versículos de 11 a 22, Paulo trata da unidade horizontal entre os crentes, destacando assim a queda da barreira que separava judeus e gentios. Olhando para o contexto histórico, os gentios eram considerados estrangeiros à aliança da promessa e eram separados dos judeus. No entanto, Paulo argumenta que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, esta divisão foi abolida, e ao usar a metáfora do templo, Paulo aponta para a inclusão dos gentios na comunidade dos crentes como parte essencial deste novo edifício espiritual. Na passagem de Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, Paulo retrata a igreja como um novo templo, onde todos os crentes, judeus e gentios, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O alicerce deste templo foi anunciado pelos apóstolos e pelos profetas, apontando para Jesus Cristo como a pedra angular. E neste templo espiritual, o próprio Espírito de Deus habita e todos os crentes são integrados como parte deste edifício divino. Comparando esta metáfora do templo com outras passagens do Novo Testamento, podemos perceber a abrangência e riqueza desta imagem vívida para descrever a igreja. Paulo destaca aqui a ideia de que a igreja é uma comunidade unida em Cristo, independentemente das diferenças culturais ou étnicas. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 9 a 17, Paulo também utiliza a metáfora do edifício para se referir à igreja.
Ele se apresenta como um sábio construtor que lançou o alicerce e exorta os crentes a construírem sobre este fundamento com cuidado. Nesta perspectiva, a igreja é vista como um campo de Deus, um edifício em constante construção, onde os crentes são exortados a edificar com materiais duráveis como ouro, prata e pedras preciosas, em vez de materiais como palha e madeira. Esta abordagem enfatiza a responsabilidade dos crentes em construir para o crescimento e a solidez da igreja, fazendo escolhas sábias e obedecendo à palavra de Deus. A ênfase aqui está na qualidade e na integridade do que é edificado, revelando o cuidado necessário para garantir que o edifício espiritual seja durável e resistente. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a capítulo 7, versículo 1, a metáfora do templo também é empregada para enfatizar a santidade da igreja como o lugar onde o Deus Espírito Santo habita. Paulo também adverte os crentes a não se unirem com os descrentes nesta construção, usando a imagem do templo para destacar a separação entre a luz e as trevas. Ele exorta os crentes a purificar-se de toda impureza e viverem uma vida santa para que sejam verdadeiros santuários do Deus vivo. Aqui, a abordagem recai sobre a necessidade de santidade e pureza na vida dos crentes, para que a igreja seja, assim, um lugar de culto e comunhão verdadeira com Deus. Já em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 8, Pedro se refere a Jesus Cristo como a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhido por Deus como a pedra angular do novo templo espiritual. Nesta passagem, a metáfora é usada para ressaltar a identidade dos crentes como pedras vivas integrantes do templo espiritual de Deus e a sua dependência da pedra angular, que é Cristo. Pedro exorta os crentes a serem edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, mostrando que a igreja é um local de zelo e serviço a Deus. Estas passagens provam que os autores do Novo Testamento encontraram na metáfora do templo uma imagem poderosa para transmitir a natureza sagrada da igreja, a importância da unidade entre os crentes e o papel essencial de Jesus Cristo como o alicerce e a pedra angular deste edifício espiritual. A ideia de crescimento contínuo, purificação e santidade também está presente nesta imagem, destacando assim o chamado dos crentes para serem participantes ativos na edificação da igreja. A metáfora do templo na carta de Paulo aos Efésios destaca assim a unidade entre os judeus e os gentios na igreja e a obra redentora de Jesus, que quebrou as barreiras que haviam entre eles. Esta imagem também se mostra presente em outras passagens do Novo Testamento, enfatizando a santidade da igreja, o papel de Deus na sua construção e a importância da responsabilidade dos crentes em edificar sobre o fundamento sólido que é Jesus Cristo. Esta metáfora da igreja como um templo sagrado continua sendo uma inspiração relevante para os cristãos de todas as épocas, reafirmando a centralidade de Cristo e a importância da unidade na comunidade de fé. Esta metáfora do templo também nos lembra que a igreja é um lugar especial e sagrado, não apenas um prédio físico, mas um lugar onde o próprio Deus habita por meio do seu Espírito. E assim como o templo era um lugar onde Deus encontrava o seu povo no Antigo Testamento, assim também a igreja é o lugar onde os crentes se encontram com Deus hoje em dia. Essa realidade deve nos levar a tratar a igreja com reverência e santidade, reconhecendo que é um espaço dedicado ao Senhor, o Deus eterno. Além disso, a metáfora do templo ressalta a importância da unidade e diversidade dentro da igreja. Assim como o templo era composto por várias pedras, materiais e componentes diferentes, a igreja é composta por crentes de diversas origens, culturas, raças e línguas. Essa diversidade é uma expressão da beleza da família de Deus, onde todos estão unidos em Cristo, formando um corpo coeso e harmonioso. Contudo, a imagem do templo também nos lembra da necessidade do cuidado e do zelo pela igreja. Assim como o edifício físico requer manutenção e proteção, a igreja espiritual também precisa ser preservada de ameaças internas e externas que possam prejudicar a sua integridade. Isso inclui evitar divisões, conflitos e impurezas que possam comprometer a unidade e a santidade da igreja. Além das passagens que eu já mencionei no estudo de hoje, a metáfora do templo também é encontrada em outras partes da Bíblia, como no livro do Apocalipse,
onde João descreve uma visão de uma nova Jerusalém, que é descrita como uma cidade santa, com Deus como seu templo. Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3. Esta visão retrata a consumação final do propósito de Deus para a sua igreja, onde todos os crentes habitarão eternamente em comunhão com Ele. Esta metáfora nos convida a refletir sobre a nossa própria participação na igreja e a importância de vivermos em unidade com os outros crentes, independentemente de suas diferenças culturais, étnicas ou sociais. Devemos reconhecer que a igreja é um lugar sagrado, onde Deus se encontra com o seu povo. E a metáfora do templo também nos desafia a buscar a santidade em nossa vida, afastando-nos do pecado e das impurezas que podem comprometer a nossa comunhão com Deus. Devemos ser cuidadosos construtores da Igreja de Deus, que somos nós, escolhendo edificar as nossas vidas sobre o fundamento sólido que é Jesus Cristo. Em última análise, a metáfora do templo aponta para o propósito maior da igreja cristã: ser uma comunidade de adoração, serviço e testemunho do amor de Deus ao mundo. À medida que vivemos em união com Jesus e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, a igreja se torna um lugar de acolhimento, cura e transformação para todos aqueles que buscam o verdadeiro significado da vida e da fé. Portanto, que possamos abraçar esta metáfora poderosa do templo em nossa vida e em nossa comunidade de fé, vivendo em união com Jesus e uns com os outros, para que a igreja receba plenamente a sua missão de ser um santuário dedicado ao Senhor e uma luz para o mundo em trevas. Que essa compreensão mais profunda da igreja nos inspire a buscar a Deus com todo o nosso coração e viver em amor e comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, manifestando assim a glória de Deus em nossas vidas e em nossa sociedade. Pense nisso, leia sua Bíblia, viva em comunhão com os outros crentes e que Deus nos abençoe. Agora chegou aquele momento em que eu vou orar com você e, quem sabe, por você. E hoje nós vamos orar por 2 pedidos especiais. O primeiro, da Sandra da Silva. O DDD dela é o 47, ela é do Paraná. E ela diz assim: por favor, peço oração pelo meu filho Mateus, que está com pneumonia, e por favor lembre dele em suas orações. Então a Sandra da Silva pede oração pelo filho Mateus. E também vamos orar pelo pedido da Márcia. O DDD dela é o 62, final do telefone 2428. Ela pede oração por seu casamento e pela saúde do seu pai, o Sebastião. E ainda inclui o nome de 2 jovens em seu pedido de oração, a Nayane e a Thelma. Então nós vamos orar pelos pedidos da Márcia e da Sandra. Lembrando que você também pode fazer o seu pedido de oração, deixando aqui na descrição do vídeo ou nos enviando um WhatsApp. Como você está? Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia em nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado e a tua proteção. Senhor Deus, neste momento queremos colocar em tuas mãos o pedido da Sandra, que pede por ela e pelo filho Mateus, que está com pneumonia, e também da Márcia, que pede pelo seu pai Sebastião e pelo seu casamento, e pela Nayane e a Thelma. Ó Deus, esses pedidos são por saúde, recuperação no casamento e também pela vida espiritual. Cuida destas 2 jovens, cuida do Mateus, cuida do Sebastião, cuida da Sandra e cuida da Márcia. E cuida de cada um dos teus filhos que neste momento acompanham e participam deste momento de oração. Tu bem sabes a dor que passam, as dificuldades que enfrentam e a angústia que estão passando por não saberem como sair destes problemas. Por favor, ó Deus, cuida de cada um deles. Cuida para que eles possam entender que o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que restaura vidas, casamentos, saúde e dá paz. Por favor, ó Deus, transforme-os, console-os e que a saúde possa ser recuperada para que eles possam voltar às suas atividades plenamente. Também cuida do casamento, cuida da família, cuida dos filhos, cuida do emprego, cuida da igreja, salva-nos a despeito de nós mesmos e nos ajuda a levarmos conosco para o teu reino outras pessoas para gozarem a eternidade ao teu lado. Vem no dia de hoje perdoar os nossos pecados, guiar os nossos passos e nos fazer luzeiros da tua mensagem ao mundo em trevas. Nos perdoa, nos abençoa, dá-nos a certeza da tua salvação, pois te oramos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Que bom que você participou conosco deste nosso momento de oração. Eu quero te convidar a participar mais vezes ou, se você preferir, fazer o seu pedido de oração, nos enviando um WhatsApp ou deixando o seu pedido aqui na descrição do vídeo.
Ore por este canal, ore por mim, por minha família, ore por seu irmão que está ao seu lado, ore por sua igreja, ore por seu pastor. E tenha certeza que Deus vai fazer milagres na sua vida. Quero lembrar você também que este conteúdo está na web rádio Ecoar e que você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.